Será que esse tal de Bitcoin é seguro mesmo? Criptoativos no geral são seguros? Neste vídeo eu quero te explicar em 3 perspectivas diferentes por que o Bitcoin é tão seguro assim. O medo de fraudes, golpes ou de fazer alguma coisa errada paralisam a maior parte dos iniciantes, então muita gente não investe nisso porque não entende que é realmente uma coisa segura. E aqui eu quero quebrar a maior parte desses mitos aí, trazendo 3 perspectivas diferentes. Isso que eu vou falar agora para você me ajudou a entender como o Bitcoin é seguro. E é o que eu utilizo para explicar para as pessoas que me perguntam se vale a pena colocar nisso, o dinheiro não vai sumir ou coisa parecida. Primeiro eu quero comentar com você por que ele é um patrimônio digital, que você pode realmente colocar dinheiro que ele não vai desaparecer, não vai sumir do dia para a noite, um dia você vai abrir a conta e ele vai ter desaparecido, sabe? Muita gente tem essa preocupação, então eu vou explicar para você que ele é seguro nessa perspectiva, ele não vai sumir. Segundo, por que ele tem realmente valor, tá? Por que ele tem substância, ele tem valor intrínseco. Ele tem realmente coisas que dão valor para ele, não vai valer zero, por exemplo. Você não vai acordar um dia e vai estar ali, mas não vai valer mais nada. Ele vai valer, sim, ao longo do tempo, cada vez mais. E terceiro, tem o ponto da sua segurança. Que erros comuns você tende a cometer, ou já está cometendo nesse momento, que fazem com que você possa perder dinheiro de verdade. Então, o terceiro elemento aí, que muita gente deixa para lá, realmente é a questão da segurança individual, do que você deve fazer para proteger seus criptoativos, especialmente o Bitcoin. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e, se achar legal esse conteúdo até o final, aprender alguma coisa com ele, caminha para aquele seu amigo que ainda está preocupado. Meu nome é William Strapazon, sou investidor profissional em criptoativos, eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo através do trabalho da Target, sem ficar com o dinheiro de ninguém, sem promessas de retornos impossíveis e sem vender cursos ou mentorias ou similares. Se é uma coisa que você está interessado em conhecer, dá uma olhada nos links da descrição, se inscreve no canal e já senta o dedão no like aí. Bora para mais um conteúdo. Ponto número 1. Por que o Bitcoin é seguro e por que ele não tem chance de desaparecer realmente? Tá? Eu brinco que é mais fácil o Banco do Brasil sumir do que o Bitcoin. E literalmente eu acredito que isso seja verdade. Por que isso é assim? Vamos entender a primeira coisa, tá? O Bitcoin ele é uma série de coisas. Você já deve ter ouvido falar que ele é um ativo digital, ele é uma moeda, ele é um livro, ele é uma rede de pagamentos, então, onde só transaciona essa moeda. Eu já dei vários exemplos nesse sentido, né? Uma rede que nem o Pix, que só trafega reais ali dentro, ele é uma rede de pagamentos que só trafega bitcoins ali dentro. Só que ele tem uma coisa a mais, ele é uma coisa além disso, tá? Ele tem esse componente digital, mas ele tem um outro componente que é um pouco mais material, que são pontos, computadores, né, que estão em lugares diferentes do mundo, onde o programa do Bitcoin roda. Então o Bitcoin tem como se fosse um tripé. Ele tem o programa rodando, os mineradores validando as transações e os usuários usando, pagando para usar, comprando e fazendo transações nessa rede. A rede, ela só existe porque existem vários pontos ao redor do mundo onde o Bitcoin roda. Então o que eu quero que você saiba é que o Bitcoin roda em mais de 60 mil pontos ao redor do mundo hoje. Alguns pontos rodam de forma escondida, de propósito, para que não sejam identificados. Então isso é possível também. Existem cerca de 19 mil, quase 18 mil nodos ou pontos, tá? Nós, que é a tradução em português, ou pontos ao redor do mundo, que são onde você consegue mapear onde estão. Então ali vai ter pontos do Brasil, pontos dos Estados Unidos, não vai ter pontos da China praticamente, né? Vai ter uma concentração grande na Europa, pontos na África. São mais de 18 mil pontos ao redor do mundo e alguns que não são identificados, há um cálculo de estimativa, que seja em torno de 60 mil ou mais 60 mil. Ali no slide tem 72, 713. Essa estimativa muda toda hora, tá? O ponto é que até no espaço roda o programa do Bitcoin. Então se ele fosse uma agência bancária, né, ele teria mais de 60 mil pontos distribuídos ao redor do mundo. Então ele é imparável, no sentido de que ninguém consegue desligar ele da tomada. Nenhum país consegue desligar ele da tomada, porque ele roda no mundo todo, até em satélites espaciais. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Então, em cada ponto desses, existem todas as regras do Bitcoin. Então, no máximo tem 21 milhões de unidades, no máximo você vai ser minerados tantos Bitcoins por minuto, um bloco sai a cada mais ou menos tanto tempo. Então, essas regras, né, que fazem parte da inflação, o controle das transações, a criptografia, todinha ela é multiplicada por esses 60 mil pontos. Por isso que não tem como enganar o programa. Não adianta você criar um programa qualquer do Bitcoin para tentar imitar que os outros programas não vão identificar ele como sendo seus pares e vão ignorá-lo completamente. Mais do que isso, lembra que tem o programa, os mineradores e as pessoas usando. Tá? Então esse tripé garante a segurança da rede de modo geral. Mas tem uma coisa mais importante ainda, esses pontos, além deles não terem como ser derrubados, porque estão rodando em muitos lugares ao mesmo tempo, eles têm outra característica interessante. Eles guardam todo o histórico de transações. Então, alguns pontos guardam um histórico inteiro, assim, toda a história do Bitcoin, tá? A gente chama esses nós de completos, e a maior parte, na verdade, desses pontos, eles guardam um histórico recente, que é o suficiente para garantir que as últimas transações ali
sejam válidas. Então, no lugar de ter todo o histórico lá desde que inventaram o Bitcoin, ele vai ter aí os últimos dias, 7 dias, 30 dias. Cada programa pode ser configurado para manter o histórico que tiver interesse, né? Até porque isso ocupa espaço em disco. Você pode rodar num computador na sua casa esse negócio e garantir que você é um dos pontos a mais distribuindo o Bitcoin ao redor do mundo. Mas olhem como isso é essencial, tá? Se você já vendeu um imóvel, fez a transferência de um veículo, você sabe que você tem que ir lá e registrar a operação. Eu transferi o imóvel para tal pessoa, lá no registro de imóveis. Eu vou transferir o carro, que é um bem, para outra pessoa. Imagina que qualquer transação no Bitcoin vai parar, então, numa contabilidade que fica multiplicado ao redor do mundo por esses 60 mil pontos. Entenderam quanto é material? Não tem como esse negócio sumir, porque ele teria que sumir de mais desses 60 mil pontos que tem ao redor do mundo, o que é muito difícil, mesmo na hipótese assim, daquele cenário, caiu uma bomba nuclear, explosão solar, que for aí que você já tenha visto na internet, não consegue parar o Bitcoin. E em cada ponto desse, você vai ter um histórico de transação que tem não só as últimas transações, mas se elas são válidas, se não são, quando não são, elas são descartadas. E as transações são confirmadas pelos mineradores, que são pagos, literalmente, para que essas transações sejam avaliadas. Então aqui eu tenho um exemplo de uma transação que foi realizada no passado. Ela tem 65 mil confirmações. Ela foi minerada no bloco tal. Quer dizer, no livrinho contábil, no bloco, imagina uma página do livro, na página tal, 809.595, tem essa transação aqui, com o ID dela, com quantos bitcoins foram transacionados, de quem para quem, faz um ano atrás, tem todo o histórico de qual endereço para qual endereço, saiu da Binance, foi para outro lugar. Então tudo isso aqui fica registrado, isso é fantástico realmente. Então ele é um livro contábil descentralizado ao redor do mundo, e por isso que é a razão número 1 pela qual ele não tem como deixar de existir. O teu dinheiro está muito, muito seguro lá. Mas tem mais pontos. O segundo ponto é que existe um poder computacional, que é dos mineradores, validando essa rede de transações e interessado que ela continue funcionando. Por quê? Porque eles ganham com a atividade de mineração, que é de encontrar novos bitcoins e de validar as transações. Quando eu mostrei ali que tinha 65 mil validações numa transação, quando você faz uma transação com o banco, o que acontece? O banco te dá ok. Mas aqui no Bitcoin isso não acontece, são os mineradores que dão ok por consenso. Todos eles validam a mesma informação e garantem que você tinha saldo, que você é proprietário do dinheiro para ser movimentado, entre outras validações que são garantidas por criptografia. Eles fazem esse esforço, ficam com uma taxa que você paga na hora de fazer essa transação, então eles são os principais interessados nisso. E como eles são interessados nisso, o que eles vão fazer? Eles vão botar grana, né, em máquinas, em supercomputadores, para ganhar esse processo de validar as transações e de encontrar novos bitcoins. Então eu quero mostrar um exemplo aqui para vocês de como isso está acontecendo hoje, tá? Então, esse aqui é um dado desatualizado, eu já vou trazer mais atualizado para vocês, mostrando que é uma das razões que as pessoas falam, isso aqui não existe, eu não consigo ver, mas você tem como ver que existem empresas públicas listadas, como a Marathon, por exemplo, que é uma empresa que sofre auditoria, que tem resultados abertos. Essa empresa investe, né, abertamente, deixa claro os resultados, coloca milhões de dólares em máquinas para ganhar essa competição. É uma empresa que é listada na Bolsa Americana, né, então por isso tem essa transparência toda. Só que ela, somada com todas as outras, chegam nesse poder computacional que valida a rede hoje. Aqui, desse dado desatualizado, aqui, olha só, ele é do dia 19 de agosto de 2024. Ele eram 653 exahashes por segundo. O que isso aqui quer dizer? Que hash por segundo significa que é feito um cálculo por segundo diferente. Um exahash são 10 na 18 hashes por segundo. Então, elevado à 18ª potência. Muita coisa. Para você ter mais cálculos por segundo, você tem que ter mais investimento em supercomputadores. Então, quanto maior esse número, mais foi investido em máquinas para realizar esses cálculos por segundo, né? Para tentar ou ganhar mais bitcoins minerando ou validando a rede. Então, a rede é muito segura porque é empregado muito poder computacional para garantir a segurança dela. Esse poder é maior hoje do que da Marinha Americana inteira, do Google, da Amazon, somados. É gigantesco, assim, é uma coisa que não tem realmente como... É sem igual esse poder computacional. Mesmo o computador quântico aí teria dificuldade para chegar perto disso, precisaria de centenas ou milhares. E o investimento em mineração dobrou nesse período. Agora eu quero trazer o dado atualizado para vocês. Olha só, o dado atualizado tem uma média de 30 dias. Por quê? Porque esse dado oscila muito. Tirando aqui essa resolução de média, tá, de 30 dias, você consegue ver que já superou o exahash, tá? Foi para mais do que exahash em alguns dias em termos de cálculo realizado. Mas fazendo uma média, nós temos ainda essa linha aqui que não para de crescer, ó. Aqui tem todo o histórico dela, gigante assim o crescimento, e vem triplicando, aumentando, aumentando, aumentando. Então, lá de agosto de 2024 até agora, estava em quanto aqui mesmo? 600 e pouco? Ó, 635 exahashes. E agora, na média dos 30 dias, nós estamos em 929 exahashes, representando mais um aumento do ano passado para cá, agosto a agosto, ó, literalmente um ano.
mas um aumento muito significativo em investimento em supercomputadores para validar a rede. Tá? Então essa é a razão número 2 pela qual é o super seguro. Ele é um programa distribuído em muitos lugares. Esse programa ele tem uma série de mecanismos de controle. Um deles é um livro contábil que registra cada movimentação, e essas movimentações, a garantia de que elas são válidas é dada por alguém que está investindo grana pesada, milhões de dólares, em ganhar essas taxas que são pagas e encontrar novos bitcoins. Então tem muito interesse financeiro, econômico, em que isso continue funcionando da maneira que funciona também. Mas tem mais uma razão, ainda nesse contexto, para ele ser mais seguro que o Banco do Brasil, tá? Que é a seguinte: ele é também um sistema a débito, não um sistema a crédito. Quando você bota milão no banco, você sabe que o dinheiro não está lá. Tá? Você confia que o dinheiro vai ser devolvido a hora que você precisar, porque o banco, né, é uma instituição com bastante credibilidade. Né? Não preciso dizer que isso já deu pepino no passado e no presente. E tem uma série de bancos aí com problemas, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então, o sistema bancário ele é baseado em crédito. Quer dizer, é um sistema onde você, quando coloca 1.000 lá, o dinheiro não está lá, o banco está ganhando para emprestar o seu dinheiro, a função dele é emprestar o máximo de dinheiro, e ele pode emprestar mais dinheiro do que tem. Tá? Esse é o sistema bancário, que a gente aprendeu a confiar por ser um sistema muito seguro. Agora, no caso do Bitcoin, ele é muito mais seguro por conta dos elementos que eu te falei, mas também, sobretudo, porque só existe débito nele. Então, se você comprou um determinado número de Bitcoins e colocou na rede do Bitcoin, você está resolvido. Seu dinheiro vai estar lá. Aqui é exatamente o mesmo slide que eu mostrei da última vez. Então, ele tem uma chave Pix, né? Tem um registro de transação, ele tem uma chave onde esse dinheiro foi parar e tem o valor, né, correspondente, o quanto foi pago de taxas. Tudo fica registrado, literalmente, nesse livro contábil. Então, e o dinheiro literalmente está lá. Você não precisa confiar, não precisa que alguém te pague em algum momento, você não precisa pedir autorização para tirar. Não, o dinheiro é seu e a garantia disso é a própria tecnologia que dá. Então isso é fantástico, é muito mais seguro do que o dinheiro no banco, muito mais nessa perspectiva, né? Ainda não estou falando do problema da oscilação de preços. Tem mais duas perspectivas, tá? A primeira delas é que isso aqui nunca foi hackeado. Olhem o que eu estou falando, tá? Quantos bancos já foram hackeados? Esse ano o Banco Central foi hackeado, não faz muito tempo. Não faz, se brincar, faz 2 meses. Né? O Bitcoin não foi hackeado. Tá? É uma pequena inverdade falar que ele nunca foi hackeado, porque no passado, logo que ele foi lançado, algumas pessoas identificaram erros, então esses erros foram corrigidos muito rapidamente, e de lá para cá, o tempo que esse sistema ficou no ar funcionando, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ainda sendo atualizado, é 99,99. Assim, é absurdo o quanto esse sistema ficou online, e desde que foram feitas as primeiras correções lá no início, ele não teve mais problema nenhum. Então, ele não houve hack da rede do Bitcoin. A partir ali de 2009 mesmo, ele não teve mais grandes problemas, tá? Substanciais. Então, é bem importante que vocês saibam disso. Por quê? Porque, em comparação com o banco, de novo, né? O banco sai do ar, para de funcionar. O Bitcoin nunca sai do ar, não para de funcionar. O símbolo do Pix, já viu sair do ar? Eu já vi várias vezes. Está em manutenção. Todo sistema praticamente tem isso, o Bitcoin não. Tá? Então, nessa perspectiva, o Bitcoin é muito mais seguro que o sistema bancário. Ele é débito, ele nunca foi hackeado, nunca foi roubado o dinheiro do Bitcoin. O que foram roubados foram foi dinheiro na periferia. Uma empresa lá que fazia de conta que investia em Bitcoin, pegava seu dinheiro e sumia, que era uma pirâmide, ou um outro golpe qualquer, uma corretora que faliu. Muito criptoativo já foi roubado em circunstâncias dessa natureza. E uma delas, especialmente, é o terceiro item aqui de porque ele é seguro, que tem a ver com a sua proteção pessoal. Tá? Então, essa questão de que ele funcione, que ele é seguro, nessa camada assim, que é de substância tecnológica, é a primeira, né, que você tem que conhecer. Mas isso não é suficiente. Então, eu quero apresentar o que adianta isso aqui não desaparecer, mas se o valor pode cair muito, né, pode valer 0 no futuro. Então, ainda está ali, mas não vale mais nada. O que adianta? Tá? Então eu quero mostrar para vocês a razão número 2 pelo qual é seguro, que é uma coisa que dá substância, ele tem valor intrínseco mesmo, tá? Ele tem realmente valor, que é uma coisa que é muito pouco admitida pelas pessoas hoje que olham o Bitcoin com o nariz torcido. Tá bom, então a primeira comparação que eu utilizo para explicar para as pessoas que isso tem valor de verdade, que não é à toa, é que vocês comparem com a Visa Cartões. Todo mundo conhece a Visa, né? O cartãozinho, a bandeira de cartão de crédito. A Visa transaciona no mundo todo, naturalmente, um valor absurdo. Que, como ela é uma empresa listada na Bolsa, eles abrem esse dado, né? Esse dado foi de 12,3 trilhões de dólares transacionados no mundo todo em 2023. E em 2024, a Visa transacionou mais ainda, 13,2 trilhões de dólares. Já é uma cifra gigantesca, né? Então, um crescimento de 7%, pela conta que eu fiz usando os dados públicos da empresa. Então, disponíveis no site, você pode pesquisar você mesmo. Agora, o Bitcoin, o que aconteceu com ele?
O Bitcoin ninguém usa para pagar o cafezinho. Ele não é uma moeda altamente transacionada, certamente, dificilmente você já usou como meio de pagamento, e mais dificilmente ainda você quer gastar, tá? É outro ponto que eu já vou entrar. Então o ponto é que as transações do Bitcoin, apesar de quase ninguém utilizar no dia a dia, elas somam mais de 14,2 trilhões de dólares em 2023, e em 24 foram 16,1 trilhões de dólares, é o valor fechado. A gente está falando de um crescimento de 13%, quer dizer, o valor é maior do que da Visa já há mais de 2 anos, e o crescimento também. Aqui vocês conseguem ver o gráfico que a gente desenvolveu, que soma, né, o total transacionado no ano, então é o acumulado por ano, 2020, 2021, 22, 23, dá para ver que 2022 teve um salto exatamente onde o preço mais caiu, né, foi onde ele foi mais transacionado, então teve uma acumulação, na verdade, muito grande de moedas ali, e 22, 23 ainda continua crescendo, que é isso que eu quero mostrar para vocês. Então é substancial esse crescimento, ele não caiu, né? Não foi um fato isolado, pelo contrário, isso aqui segue aumentando e bastante, e de cifras gigantescas. Tem um segundo ponto, e porque isso aqui tem valor intrínseco, tá? Que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte: as pessoas costumam olhar o Bitcoin dizendo assim, quando isso aqui for usado como moeda, eu posso comprar um pouquinho. Afinal de contas, né? Ninguém usa hoje, então a hora que começarem a usar, eu compro. Porque daí, naturalmente, vai ter valor se todo mundo utilizar como meio de pagamento, né? E claro que lá no início, o Bitcoin foi criado pensando em ser um dinheiro digital, eletrônico, que uma pessoa passa para outra, que não possa ser proibido de usar. Mas hoje a principal tese de investimentos é a de que o Bitcoin é uma reserva de valor. O que isso quer dizer? Que você compra o Bitcoin para você ter mesmo, e não para gastar. Tá? Então quase todo mundo compra porque sabe que ele vai ter valor maior no futuro, e ele é uma forma de poupança, e ele tem uma inflação menor que a inflação do dinheiro do governo. Tem uma série de razões aqui que fazem com que ele seja mais visto como um bem que você compra e protege, do que um bem que você vai comprar para fazer uma troca qualquer. Embora você possa fazer, né? Você pode comprar Bitcoin e trocar por uma Ferrari. Você pode comprar Bitcoin e trocar por um imóvel. Mas isso é menos comum, tá? Bem menos comum do que você comprar e guardar. Como é que eu sei disso? Vamos olhar para dados, então. Deixa eu trazer para vocês. Então o que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui tem toda a história de preço do Bitcoin lá. Na verdade tem desde 2016 para cá, tá? Não tem a história inteira. E essa linha aqui, em laranja, ele é quantos Bitcoins foram comprados e não tiveram movimentação significativa. O que eu estou medindo aqui? Estou medindo o seguinte: se você pegar alguém que comprou um Bitcoin e que não vendeu, ou vendeu só uma fraçãozinha, assim, vendeu, imagina que alguém comprou um lá atrás e vendeu 0,1, tá? Esse cara está nessa conta, está na conta do número de Bitcoins que estão nesse status aqui, que é um Bitcoin que a gente chama de não disponível para venda. Tá? Ele não está disponível para venda. Por quê? Porque a gente sabe disso pelo padrão, pelo perfil de comportamento de quem comprou. Essa linha laranja, ela tem subido ao longo do tempo junto com o preço, tá? Ela teve uma queda significativa aqui recentemente e depois voltou a subir. Então a gente está falando o seguinte: 14,3 milhões de Bitcoins hoje não estão disponíveis para venda. Olhem o tamanho desse negócio. É muito Bitcoin que não está disponível para venda. Isso de uma oferta total de 19 milhões e 600 mil, a gente está falando de aproximadamente 70%, é mais do que 70% dos Bitcoins tem essa característica hoje. As pessoas compram e guardam. Elas não compram para fazer uma transação bancária, uma compra. Elas compram para guardar, para proteger, e vem então, naturalmente, ou como uma poupança, ou como um veículo de investimento, ou como algo que deve ser guardado ao longo do tempo. Então, isso aqui é muito interessante, porque isso naturalmente faz com que os Bitcoins sejam usados de uma maneira um pouquinho diferente do que as pessoas pensariam, né? E ele tem valor por razão totalmente diferente do que a maior parte das pessoas pensam. As pessoas pensam que quando todo mundo usar para transacionar, para pagar a conta, vai ter valor. E não, ele tem valor exatamente porque as pessoas não usam para pagar a conta. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Se você tiver, sei lá, 50 mil pesos argentinos na sua mão, tá? E você tiver equivalente em reais, que eu nem sei quanto dá a cotação, tá? O que você vai querer gastar primeiro? O peso argentino, tá? Especialmente se for para Argentina, você vai pensar, se dane aqui, esse meu peso, você não vai querer gastar o real primeiro, porque você sabe que o peso vai durar pouco, a inflação é muito elevada, mesmo com a melhoria que o Milei já fez, ainda a inflação é muito elevada. Então, o real, que também perde valor ao longo do tempo, ele perde ao longo de meses, ele não vai perder de um dia para o outro, né? Como o peso argentino estava fazendo até agora há pouco. Entendendo? Então você vai preferir gastar o dinheiro ruim. É a mesma coisa no caso do Bitcoin. Você vai comprar Bitcoin, vou gastar o que tem em reais, não vou gastar o que tem em Bitcoin. Então essa natureza aí faz com que ele tenha valor exatamente pela propriedade, pela razão que as pessoas não estão vendendo. Olhem que interessante isso. Somado a isso, as pessoas que fazem esse monte de transação, ali tô falando em 16 trilhões de dólares transacionados no mundo todo, tá? Você pensa, não, é um número falso aí, William, alguém pegou e maquiou isso aí. Primeiro que ele é um dado tirado exatamente desse livro contábil aberto.
Tá? Olha que interessante. E é um dado ajustado, eu já tirei uma série de ruídos. Por exemplo, o dinheiro que fica indo de uma corretora para outra, ou da mesma corretora, foram feitos vários filtros, tá? Então é um dado muito real, tá? É muito, muito, muito bom esse dado, de uma extrema qualidade, e mesmo assim é um dado gigantesco. Mas olha que interessante, para você fazer uma transação, você tem que pagar uma taxa. Cheguei a mostrar aqui o exemplo de transação antes, deixa eu voltar. Tá, então nesse exemplo aqui, olha que interessante, aqui foram transacionados 0,49 bitcoins, tá? E foram pagados $7 para fazer essa transação. Na época valia $53 mil, foram pagos $7. O que é normal aqui pagar de taxa? $2, $5, $7, $10, às vezes mais. Então não é muito barato fazer uma transação, dependendo do valor que você está movimentando. Se você está falando de transferir, pagar um cafezinho que custa R$5, não vale a pena, né? Pagar $7 de taxa. Mas para $1 bilhão ou para $100 mil, $7 não é nada. Tá? Então, imagine que a maior parte das movimentações são gigantescas. Só que, de qualquer maneira, você tem que pagar uma taxa. Essas taxas somadas em 2024 superam $1 bilhão no caso do Bitcoin e mais de $2 bilhões no caso do Ethereum. Quer dizer, as pessoas pagam para usar, elas não estariam fazendo transações à toa. Isso garante que as transações não sejam falsas também, diferente de algumas outras redes. Então, Bitcoin e Ethereum são muito fortes nesse sentido porque as transações têm custo elevado. E isso garante que as transações tenham realmente sentido, né? Ninguém vai ficar jogando dinheiro fora. Além disso, as pessoas, são 9 milhões de pessoas usando por mês, pagando para usar, são $50 bilhões negociados por dia no Bitcoin, são $379 bilhões comprados em 2024, tipo, grana nova, agora pegou em dólares e comprou em 2024, e 2025 fez o fechamento aqui no dia 7 de agosto, foram mais 224 bilhões de dólares comprados até 7 de agosto. Então, assim, é muito substancial a quantidade de dinheiro que é investido nesse mercado. E por outra frente, eu posso mostrar para vocês também que é uma pesquisa aqui, que foi no fechamento do ano passado, da Electric Capital. Eles identificaram o seguinte: 1.200 pessoas hoje, programadores, usam, né, trabalham em cima do programa do Bitcoin. Trabalham em cima do programa, para melhorar ele. Tem um computador quântico que pode destruir o Bitcoin. Tem um monte de gente trabalhando lá para resolver esse problema. Tem uma solução para o Bitcoin ficar mais rápido. Então, tem gente lá trabalhando. Então, 1.200 pessoas trabalham mensalmente no Bitcoin. São 6.200 no Ethereum, contando soluções de segunda... Só no Ethereum, né? E mais 3.600 trabalhando em soluções de segunda camada. É um fechamento do ano passado. Então, se você imagina o quanto custa um horário de um programador hoje, você deve imaginar, se você conhece alguém, você sabe que esse pessoal ganha muito bem, né? Então, não teria milhares de pessoas trabalhando numa solução que não tivesse valor nenhum. Tá? Então, isso aqui tem valor por uma série de óticas. Tem várias outras, tá? Eu só não quis alongar mais ainda. Então, ele tem um valor substancial, isso que não vai a zero. A pior coisa que pode acontecer é o preço cair por um tempinho. Se você já aprender alguma coisa com a história desses ativos aqui, o preço cai e depois volta a subir. Por quê? Porque o valor não cai quando o preço cai. É apenas o preço, a negociação do preço, né? É que está variando ali em alguns momentos. Então, a grande fundamentação aqui é você saber, especialmente identificar períodos em que o valor desses ativos está maior do que o preço. Aí você tem uma margem de segurança para comprar. Quando é o oposto, né, é hora de dar no pé. Assim, quando o preço sobe demais, o que acontece com muita frequência, tá? Sempre acontece isso e vai acontecer de novo. Quando o preço sobe mais do que o valor, você pode esperar que você vai ter aí uma dor de barriga comprando na hora errada. Isso aqui tudo nos leva ao terceiro ponto, que é o principal, que é o seguinte: muita gente perde dinheiro cometendo erros banais, erros simples, coisas que você assim não pode errar realmente e que literalmente fazem você perder muito dinheiro. Faz bem pouco tempo que eu falei com um cliente por telefone, um potencial cliente, que ele tinha 100 bitcoins, ele não sabia usar, na Trezor lá, que era uma carteira, e ele não sabia usar. Aí ele falou, eu perdi a senha, acho que minha esposa botou fora o backup aqui, eu não sei o que fazer. Como é que eu faço? Pensem só, ele estava desiludido, assim, realmente muito triste. Eu ajudei ele a entender algumas opções que ele tinha ali, e então eu não recebi mais notícias dele, infelizmente, eu não sei se ele chegou a se tornar cliente ou não, mas o ponto é que imagina alguém perder 100 bitcoins por uma besteira. Tá? Isso é muito, muito comum. Então eu quero listar algumas besteiras que você pode errar aqui, assim como esse potencial cliente. A primeira coisa é você deixar o dinheiro no banco. Você usar um Nubank da vida e deixar criptativos lá. É muito ruim deixar o dinheiro no Nubank? É ruim. Por quê? Você corre uma série de riscos. O risco do banco te travar. Há poucos dias eu tive um cliente que comprou por Nubank e falei, fica tranquilo, dá para tirar do Nubank, você não precisa nem vender, né, nem pagar imposto. É só tirar do Nubank e guardar um dispositivo físico. Adivinha? Nubank bloqueou por segurança. Veja só, né? X dias para tirar do banco. Então, você tem risco de contraparte, que é o banco pode não deixar você sacar, por segurança ou qualquer outra coisa. O risco político, você pode tomar um bloqueio por qualquer razão, muda uma lei, uma regra lá, você se dá mal. Regulatório, ou muda uma política do banco, qualquer coisa, tá? Então,
tem uma série de riscos de deixar dinheiro no banco, embora, naturalmente, eu acredito que seja mais seguro do que a opção 2, que é a que é mais, quase todo mundo erra, que é deixar o dinheiro na corretora. Então, deixar o dinheiro em corretoras de criptativos é a maior besteira da história. Por quê? Porque a história inteira do Bitcoin foi repleta de casos de corretora falsas, que faliram, que tiveram problemas jurídicos, que foram hackeadas, inúmeras, tá? A maior do mundo, por muito tempo, era uma corretora chamada Mt. Gox, foi hackeada. A corretora, a maior corretora do Canadá, ali no período de 2021, era falsa, era totalmente falso. Era literalmente uma pirâmide fantasiada de corretora. Então, tinha muitos casos na história, e pior do que isso, né? Algumas corretoras não estão nem no país para você entrar na justiça, pedir ajuda delas, e as que estão, dificilmente têm ativos financeiros como um banco tem. Então é bem melhor deixar no banco do que numa corretora de criptoativos. Corretora de criptoativo, ela é pobremente regulada, ela não precisa ter grandes ativos para pagar um risco de um hacker. Se você for hackeado, o problema é teu. Ou vai entrar na justiça, você vai ver em que vai se receber. Ou um risco político, regulatório. Tem todo o risco do banco, mais uma série de riscos próprios da corretora. Que ela não é uma instituição séria, financeiramente saudável, como um banco é obrigado a ser. Tá? E nem vai ser resgatada por um banco central da vida a hora que der um pepino. Então presta atenção, é muito arriscado. E com frequência, enquanto pessoas que já deram o passo, tá, de entender que criptoativos são um investimento sério. Mas que estão, eu pergunto, e aí, você já guardou, né, num dispositivo de segurança? Já fez o processo de proteção? Não, isso eu não fiz. Por quê? Porque tem uma curva de aprendizado enorme. Então eu entendo, tá, me compadeço, eu já apresento uma solução para isso. Mas a questão toda é que se você fizer isso aí, você está literalmente pedindo para perder o dinheiro. Está pedindo para se ferrar. Pedindo. Isso vai acontecer em um momento ou outro. Ah, mas eu uso não sei o que, Bitcoin, corretora tal aqui do Brasil. Vai se dar mal. Garanto para vocês. Uma hora vai dar merda. Vai dar errado, tá? Então não faça esse negócio. Qual que é a grande solução? Ela é muito simples, é um negócio chamado autocustódia. O Bitcoin foi inventado já, e todos os outros criptativos copiaram a mesma lógica, de que você não precisa, tá, deixar o dinheiro com o banco ou com uma corretora. Você pode guardar com você. Então você cria um processo basicamente de gerar uma chave Pix para você, digital. Você tem um backup dessa chave, do acesso a essa chave Pix. Geralmente a forma mais segura é através de um dispositivo físico de segurança, ou um celular desconectado da internet, tem várias formas de fazer isso. O ponto todo é que você consegue ter você mesmo guardar o acesso a isso e deixar até como herança para um filho, deixar uma coisa programada, ali tem várias maneiras de operacionalizar e essa é a solução adequada. Então, William, já que você está me falando isso, você entende tudo, posso mandar dinheiro para você, investir para mim? Não, você tem que fazer isso que eu estou falando que é o seguro, é a autocustódia. Não é para mandar dinheiro para mim, não é para mandar dinheiro para ninguém. Compra, no máximo você usa a corretora para comprar os ativos e depois tira de lá urgente, tá? E isso quase ninguém faz, e isso é a coisa certa a se fazer. Então as pessoas ou deixam dinheiro na corretora ou não usam um dispositivo de segurança seguro, né? Ou quando usam não fazem backup, não sabem usar. Então não cometa esse tipo de erro aí. Eu tô falando de forma simples porque você não teria que entrar num tutorial nesse sentido, tá? Então essa que é a grande verdade sobre investimento em Bitcoin e em criptoativos em geral. Eles são extremamente seguros, os outros criptoativos todos copiaram a lógica do Bitcoin. Nem todos os criptoativos são seguros, tá? Tem um monte de porcaria, mas falando que Ethereum é muito seguro também, e também tem alto valor. Então isso se aplica para os principais criptoativos que são bons. Investir nisso aqui é mais seguro do que deixar o dinheiro no banco, como eu mencionei para vocês, e é o dinheiro mais seguro que já existiu. Bitcoin, sobretudo, tá? Mais que Ethereum, mais que qualquer outro. É o dinheiro mais seguro que já existiu na história da humanidade, uma inovação tecnológica fantástica e melhor do que isso ainda, né? Enquanto no lugar de você deixar o dinheiro no banco em reais, que o teu dinheiro está desvalorizando, e você está achando que está ganhando uma super taxa de juros falsa ali, de 15% ao ano, enquanto a inflação ela vai ter picos, em alguns momentos vai ser maior, ou a taxa de câmbio vai disparar e você vai, no fim, empobrecer ao longo do tempo, você está comprado num tipo de ativo que ninguém consegue te confiscar e que tem uma tendência, ele foi criado literalmente para valorizar ao longo do tempo, tá? Depois eu entro no detalhe em outro vídeo. Mas ele tende a valorizar por uma série de razões. Enquanto a tecnologia ele foi criado para valorizar, o mercado em termos de utilização está crescendo, o volume de dinheiro entrando, mais pessoas usando, mais instituições adotando, o governo americano vai começar a comprar provavelmente a partir do ano que vem. Então, assim, é um cenário muito, muito favorável para você pensar em fazer essa besteira na sua vida aí de deixar na corretora, ou de não investir, ou de ficar, né, cego aí, achando que isso aqui não é seguro, é só fantasia, é só porque é digital. É claro que se você chegou até aqui no final desse vídeo, você não está preparado ainda para investir, porque afinal você deve estar com uma série de dúvidas ainda. Tá, e daí? Quanto que eu invisto? Ainda está numa boa hora de comprar? É um bom momento? E quando que eu vendo? Como é que eu vou saber a hora de vender? Tudo isso, né, para responder todas essas perguntas aqui, vou ter que comprar algum curso? Não.
para responder todas as perguntas aqui, que existe o trabalho da Target. Nós ajudamos as pessoas, nós enxergamos as pessoas como sócias nossas na hora de investir, nós investimos nisso e convidamos pessoas para que invistam da forma como a gente investe, a gente pega na mão, ajuda a fazer autocustódia, sem ninguém ficar com acesso a nada, assim, esse processo até o final fica bem transparente, que só você tem acesso ao seu dinheiro. Isso é muito, muito bom e é uma forma extremamente segura de você investir, não só porque tem alguém te ajudando a fazer o operacional correto, mas porque tem alguém estudando o mercado, investindo junto com você, te dando sinais, te avisando se é para comprar ou para vender, e operações especializadas, especialmente focadas na sua realidade. Por exemplo, algumas pessoas, se dobrar o capital investido, tá ótimo, o cara já realizou o sonho da vida dele. E algumas pessoas, não, eu quero em 30 anos aqui, né, acumular uma coisa maior, e tem pessoas que querem ganhar só 10%, que tá bom. Então, cada pessoa tem um objetivo diferente, um período, um horizonte de tempo diferente, e tudo isso aqui a gente entrega através de uma consultoria personalizada. Então, é para isso que a nossa empresa existe e, naturalmente, é a solução, porque você não tem que comprar nenhum curso ou mentoria. Gostou desse vídeo? Achou interessante, pelo menos, a questão das 3 razões aí que fazem as pessoas ficarem seguras? Então, por favor, entre em contato através dos links, se você se interessou. E se você gostou do vídeo, acha que conhece um amigo aí que vai se interessar também, por favor, me ajuda a compartilhar esse vídeo aqui para que alcance mais pessoas ao redor do Brasil, mais pessoas têm que conhecer o nosso trabalho, e eu fico feliz de poder multiplicar as boas ideias aqui também. Um abraço para você, senta o dedão no like aí, até o próximo vídeo, e comente aí sua opinião, e nós utilizamos os comentários para criar os novos vídeos também. Um abraço para você, tchau, tchau.